Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui então para mais uma semana de aula, né? Essa semana um pouco diferente, porque a gente vai estar trabalhando então no contexto da nossa revisão para a nossa avaliação, certo? Então, nós temos aqui Geografia, sétimos anos, né? 21 de maio, professora Rafaele, disciplina de Geografia. Seguimos então. Pessoal, para a nossa avaliação, será aí cobrado, né, o conteúdo referente ao capítulo 3, tá? Então, se atentem aí ao capítulo 3, peguem o material de vocês, que vocês aí fizeram as anotações, certo? E o capítulo 3, ele faz referência, então, à natureza brasileira, geologia, solo e relevo, né? Se vocês pegarem o material lá, inclusive, tem essa parte da abertura do capítulo, que tem um barril de petróleo, né? Dá a gente entender que esse barril de petróleo, ele está ali derramando, né, por todo o nosso continente, por áreas ali que fazem referência ao nosso planeta, certo? Então, nós vamos aí trabalhar, primeiramente, estruturas geológicas. Em relação às estruturas geológicas, nós temos no nosso planeta três importantíssimas estruturas geológicas, tá? Que vão compor aí a característica, então, da nossa crosta terrestre, certo? Aqui a gente está falando, então, a nível do planeta, né? Que é possível encontrar, então, escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. São as três estruturas geológicas mais importantes que a gente vai encontrar, fazendo referência, então, à nossa crosta terrestre, ok? Seguimos. O primeiro deles, escudos cristalinos. Na parte dos escudos cristalinos, nós temos a formação geológica mais antiga, tá? Por que ela é mais antiga? Porque ela foi formada lá no período pré-cambriano, que a gente tem, né? Na verdade, na era pré-cambriana, no início da era paleozoica, que estão presentes ali, então, na nossa crosta terrestre em si, tá? E aqui a gente tem alguns exemplos de como é que ficou essa formação desses escudos cristalinos, né? Boa parte deles, então, se apresentam com essas características, né? E algumas partes elas podem se apresentar também com uma característica um pouco mais ondulada, ok? Então, isso faz referência aos escudos cristalinos. Próximo, bacias sedimentares. Então, no caso das bacias sedimentares, ela tem uma característica importantíssima, né, no seu processo de formação. E quando se trata, por exemplo, das características econômicas, as bacias sedimentares ali, elas acabam tendo ali no ramo ali da extração do petróleo em si, né, um pouco mais de importância, um pouco mais de relevância quando se trata, então, dessas estruturas geológicas, tá? Por exemplo, aqui a gente tem as bacias sedimentares, né? É um tipo de estrutura geológica caracterizada pela presença de suas áreas de depressão, resultante ali então de acúmulo de sedimento, né? A gente vai acumulando esses sedimentos ali um em cima do outro, né? E formando então essas partículas rochosas, né? E várias camadas de rochas então que dão a origem aí a essas bacias sedimentares, ok? Essa composição estrutural é importante por se tornar possível ali a formação de fósseis, né? E esses fósseis e combustíveis vão ser, na verdade, né, vão ser extraídos ali boa parte do petróleo e do gás natural em si. Então, na parte das bacias sedimentares, né, diferente, por exemplo, das outras estruturas geológicas, é a estrutura que nós vamos conseguir aí, né, na verdade, encontrar o petróleo e o gás natural, né? Boa parte dessas bacias sedimentares, ela vai ali dar possibilidade dessa formação desses combustíveis fósseis, tá? Então aí vocês já sabem. É possível encontrar petróleo nos escudos cristalinos? Não, não é possível. É possível, então, encontrar ali petróleo, né, a partir da decomposição nessa parte desses fósseis, né? Sim, é possível encontrar nas bacias sedimentares, tá? Seguimos então. No próximo, nós temos os dobramentos modernos. Nessa parte dos dobramentos modernos, o nome já diz, né? Uma estrutura ali que ela é um pouco mais recente do que as outras. Ela surge por conta desse encontro dessas placas tectônicas. Nossas placas tectônicas, elas se encontram, elas se chocam, né? E vão dar ali essa convergência que a gente vê, então, da formação desses dobramentos modernos em si, tá? E a gente vê aqui, então, esse encontro dessas placas, formando, então, esses dobramentos modernos, tá? Esses dobramentos consistem basicamente nas grandes cadeias de montanhas existentes no planeta, né? Como a Cordilheira dos Andes, na América do Sul,
os Alpes na Europa. Aí nós temos as rochosas na América do Norte, a Cordilheira do Himalaia presente lá no continente asiático, né? Entre outros casos. Então, são exemplos que nós temos de formação de dobramentos modernos, tá? Uma observação importante. No território brasileiro, não temos a formação de cadeias de montanhas, pela ausência dos dobramentos modernos, né? Porque é que nós não vamos encontrar, por exemplo, uma característica aqui no Brasil igual à Cordilheira dos Andes, porque no nosso território não está presente, então, ali esses dobramentos modernos que nós acabamos de mencionar, ok? E a gente segue, então, vamos lá? Aqui a gente tem, né, parte dessa estrutura, essas duas placas que se encontram, que vão formar a Cordilheira dos Andes, é a placa de Nazca e a placa sul-americana. Então, quando elas se chocam, elas vão dar a característica, né, dessa Cordilheira dos Andes, né? E vai formar também ali uma fossa, né, que é essa parte ali que submerge, né, na parte oceânica ali, e no encontro ali do Peru e do Chile, né? E aqui a gente observa, por exemplo, essa parte aqui um pouco mais elevada, né? A gente observa aqui no globinho, nós temos então a formação dessa Cordilheira dos Andes em si. Então, onde é que nós vamos encontrar as Cordilheiras dos Andes, pessoal? Nós iremos encontrar na América do Sul, ok? Seguimos. Aqui nós temos uma fotografia, né? Essa fotografia é um exemplo desse dobramento moderno presente, então, aqui na América do Sul, que é a famosa Cordilheira dos Andes, tá? Agora, nós vamos falar a respeito dos três principais, né, tipos ali, ou formas de relevos encontrados no Brasil, certo? E essas principais formas de relevo, nós vamos ter planalto, depressão e planície no Brasil. No território brasileiro, se tratando das formas de relevo, nós vamos encontrar os planaltos, depressão e as planícies, ok? A parte, então, dos planaltos, né? Elas têm as características de um relevo um pouco mais elevado, né? Vão apresentar ali superfícies com características onduladas também. Alguns casos vão apresentar bordas nessa parte desse relevo do planalto, né? Vão formar também as escarpas, né? Isto é, são aqueles degraus de terreno que a gente encontra até atingir ali desníveis. Alguns desníveis vão dar aí essa característica de um pouco mais elevado dessa parte dos planaltos, tá? E aqui a gente tem exemplos, né, que acontecem aqui em Mato Grosso, né? As Chapadas dos Guimarães, nós temos a Chapada dos Veadeiros presente no estado de Goiás, nós temos a Diamantina presente no estado da Bahia, né? Nós temos aqui, então, o Morro da Mesa, né, colocado aqui pra gente, né, Chapada das Mesas, perdão, presente no Maranhão, né, então são estruturas que a gente vai encontrar, pessoal, que se trata dessa característica relacionada, então, aos planaltos, né. Essa parte de escarpa, ó, toda essa estrutura formada aqui, que dá esse relevo um pouco mais elevado, é chamada, então, de área de escarpamento, ok? E aí ele pode se apresentar também com uma estrutura um pouco mais ondulada, né, como a gente observa na fotografia. E aqui a nossa famosa Chapada dos Guimarães, que não deixa aí de ser um exemplo, então, né, quando se trata em relação à formação dos planaltos, ok? Seguimos. O segundo faz referência, então, às depressões, tá? As depressões brasileiras são áreas que frequentemente apresentam inclinações suaves, né? Já que são terrenos que sofreram e continuam sofrendo, então, forte processo ali de erosão. Muitas se estendem a partir das bordas, né, dos planaltos ou das bacias sedimentares. Então, ela acaba sendo formada ali, né, ao final dessas bordas desses planaltos que nós acabamos de observar, ou também está presente nessa parte das bacias sedimentares em si, ok? Aqui nós temos, né, uma área de planalto, esse relevo um pouco mais elevado, né? E aqui nós temos, então, essas áreas de depressão. Aqui é a mesma coisa, né? A parte superior, então, é um planalto, a parte inferior aqui do nosso relevo é uma depressão em si, né? O terceiro faz referência, então, às regiões de planície. Essas regiões de planície ali, por elas estarem em um relevo um pouco mais aplainado, né, que não propicia o escoamento
em velocidade do curso d'água, resulta, então, na formação de meandros, né? Professor, o que é meandros? Não entendi. É essa parte ondulada que a gente observa aqui, ó, no curso d'água, né? Então, nós temos essa parte de formação aqui dos meandros presente nesse curso d'água. E é muito comum a gente encontrar essa característica, por exemplo, no Pantanal de Mato Grosso, né? Onde vai dar essa característica ali de formação desses meandros, né? De uma superfície que ela é um pouco mais ondulada. E geralmente essa parte das planícies, elas não vão ultrapassar os 200 metros de altitude, ok? E também a água desse rio aí, ela não vai correr de forma muito rápida, né? Ela é resultado ali de uma formação mais lenta, né? Ela não propicia uma velocidade alta de escoamento dessas águas, beleza? Então, as planícies representam a menor área ocupada, né, entre os três compartimentos do relevo brasileiro. A menor, então, é a planície. Ocorrem em uma faixa junto ao litoral do país, ao longo da margem ali do rio Amazonas, né, e dos seus formadores, na região do Pantanal Mato Grossense e nas margens também do rio Araguaia. São as localidades onde a gente pode encontrar essa parte das planícies, tá? Representação, então, do nosso Pantanal em si. Pessoal, a partir de agora, nós vamos trabalhar aí, então, né, vamos recapitular a parte que faz referência, então, ao estudo dos solos, né? Inclusive, aparece ali para vocês o chão do nosso território brasileiro, né? A partir da página 45, essa aula foi do dia 27 de abril, ok? Qual que é a denominação de solo, né? Se hoje vocês fossem questionados, defina a contextualização de solo. Então, nós temos ali, chamamos de solo a chamada superficial de terras emersas do planeta, com espessura que varia de alguns centímetros a alguns metros, né? Então, essa camada superficial dessas terras emersas que nós habitamos, né, que nós desenvolvemos todas as nossas atividades, é a constituição de solo. E pode variar ali de alguns centímetros a alguns metros, tá? O solo é constituído de partes sólidas, líquidas e gasosas, contendo materiais que são minerais e materiais que são orgânicos, né? Então, além dele se apresentar nessas três composições, sólido, líquido e gasoso, podemos ter materiais minerais e podemos ter materiais, então, que são orgânicos em si, tá? Para chegar na formação do solo, ocorre um processo muito importante chamado de intemperismo do solo, tá? Isso mesmo, intemperismo do solo. Então, para se formar, né, esse processo de intemperismo, nós podemos entender como o seguinte conceito, né? Seria a decomposição, a fragmentação desse material rochoso, né? Como se a rocha ela fosse quebrando ali, vou usar esse termo popular, né? Como se a rocha ela quebrasse, ela ficasse toda triturada, mas de uma forma que ela acontece naturalmente. E aí nós vamos ter então, né? Decomposição das rochas pela modificação das suas características físicas, biológicas e químicas, né? Para formar esse solo, por exemplo, aqui que nós temos na parte, né, superior ali da Cachoeira do Véu de Noivas, foi preciso, então, todo um processo de intemperismo para dar origem à formação do solo e para que pudesse, então, haver ali vegetação, tá? E aqui nós temos um esquema muito importante que faz aí a gente entender um pouco melhor essa formação do solo. Nós temos a rocha matriz em si, né? Ou simplesmente a rocha ali em seu estado natural. Depois ela vai passando por um processo de intemperismo, ou seja, vai havendo modificação na sua estrutura física, química e biológica, né? A gente observa aqui então esse solo ele sendo fragmentado e depois ele passa a ser um solo maduro, quando boa parte dessa rocha inicial aqui, ela foi totalmente decomposta, né? E aí vai gerar, então, uma rica camada de humus, havendo a possibilidade ali de micro-organismos, né? E também ali toda a estrutura de vegetação. Isso se dá, então, a estrutura do nosso solo. Esse solo passou por um processo de intemperismo, ok? Pessoal, e se tratando de solo, nós temos problemas relacionados a ele, né? Esses problemas é de degradação principalmente. Eu destaquei três para vocês que foram abordagem aí das aulas anteriores, né? Que são importantes para a gente saber aí como que se dá, né, essa degradação. Queimada, erosão do solo e as chamadas vossorocas, né? Há uma grande diferença ali entre erosão e vossoroca que a gente vai analisar, tá? No caso das queimadas, quando ocorre, por exemplo, essa grande, né, quantidade de queimadas, principalmente aqui no nosso estado, nos períodos de setembro, agosto, né, a gente observa bastante, né? A queimada provoca retirada dos recursos importantes, como nitrogênio, perdão,
o potássio, o fósforo, né? Que são fundamentais para o desenvolvimento das plantas. Então, uma vez que esse solo ele é queimado, esse solo ele fica empobrecido, né? Gerando ali então essa característica de degradação do solo, tá? Por conta desse desgaste, desgaste do solo, ok? O segundo, a erosão, é um processo de desgastes, né? Transporte e sedimentação do solo, dos subsolos e das rochas, com efeito da ação dos agentes erosivos, tais como água, os ventos e os seres vivos. Então, no processo de erosão, nós vamos ter aqui contribuições para que isso aconteça. Uma vez que nós retiramos ali a vegetação desse solo, né, ele vai ficar mais propício ao processo de erosão, né? Uma vez que o ser humano contribui com isso, a gente vai ter então essas características. O vento também pode formar nas áreas litorâneas do Brasil vários processos erosivos ao longo do tempo, né? E a água é um dos fatores também quase que primordiais para a perda de solos, quando esse solo ele está ali com a ausência da vegetação, ok? Aí a gente tem aqui, né, uma área desse solo que ele foi totalmente erodido, né? Vemos, obviamente, a ausência de vegetação, inclusive vemos que aqui é uma área de habitação, né? Habitam pessoas ali nessa área. E esse solo, por ausência, né, dessa vegetação e também pela característica, pela composição dele, a gente observa ali que esse material, ele foi todo erodido, né? E aqui o caso, o fator que causou essa erosão foi a água, certo? E nós temos então a vossoroca, tá? No caso da vossoroca, é um fenômeno geológico que consiste na formação de grandes buracos, né, de erosão. Aqui a gente não vai ter um único buraco sendo formado, nós vamos ter vários buracos, né? Por isso que ele recebe o nome de vossoroca. Causado pela chuva também e intempéries. Em solos onde a vegetação é escassa e não mais protege o solo. Fica o cascalhamento, né? Suscetível, então, ao carregamento por enxurradas. É um solo, assim como acontece no processo erosivo, ele está totalmente desprotegido e por estar aí com essa ausência de proteção, né, a chuva, quando ela vem ali em grande quantidade, ela vai acabar, então, levando todo esse material, né, todo esse solo que a gente tem ali na superfície. A diferença da erosão para a vossoroca, nós temos ali principalmente a questão dos tamanhos, né? Enquanto a erosão ela é no sentido um pouco menor, a vossoroca ela vai causando ali às vezes até quilômetros, né? Ela pode atingir quilômetros e quilômetros de, de distância, né? E às vezes, se for um agricultor, se for numa área que você vai plantar soja, milho, algodão, às vezes esse agricultor ele acaba perdendo todo aquele solo. Ele fica totalmente improdutivo, ok? Pessoal, para nossa aula de revisão é isso, né? Desejo a vocês uma boa avaliação. Assistam, se puder, mais de uma vez a nossa aula de revisão, porque tudo que foi mencionado aqui, de alguma forma, nós estaremos cobrando lá na nossa avaliação, ok? Muito obrigada, galerinha do bem. Boa avaliação para vocês. Estamos juntos por um sonho. Abração, até breve.